feitos com sustentações orais. Assembleia de Constitucionalidade 4.163, São Paulo, Guilherme, grande Procurador-Geral da República. Denúncia direta de inconstitucionalidade com pedido liminar. Proposta do Procurador-Geral da República, objetiva da declaração de inconstitucionalidade do artigo 109 da Constituição do Estado de São Paulo, do artigo 234 e parágrafos da Lei Complementar Estadual 988 de 2006, que trata da instituição de convênio entre a Defensoria Pública Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para prestação de assistência judiciária a necessitados a cargo da Defensoria Pública nos seguintes termos. Artigo 3º da Constituição, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declarem insuficiência. 109. Para efeito disposto no artigo 3, terceiro desta Constituição, o Poder Executivo dará quadros fixos de defensores públicos em cada juizado, quando necessário, advogados designados pela Ordem dos Advogados do Brasil mediante convênio. Seguido, eu transcrevo Vossas Excelências têm em mão o texto da Lei Complementar 988, no artigo 234 e todos os seus parágrafos e incisos. O autor sustenta que as normas violam o artigo 134 caput, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. Alega que, apesar da previsão da celebração do convênio justificar-se em razão do suposto caráter emergencial, existe na realidade estado desvirtuado de aplicação das normas. A obrigação imposta à Defensoria diminui a capacidade estratégica, compelida de se encontrar atender às determinações do convênio em violação à autonomia funcional administrativa, e com a capacidade de gestão financeira de comprometimento orçamentário para cumprir os valores destinados ao custeio da prestação pela OAB, que lhe impede a consolidação como instituição e a extinção do estado emergencial motivador do convênio. Conclui que o fato é que a defesa dos interesses do Estado não tem seguido o modelo constitucional. Após a Defensoria Pública do Estado e a Ordem dos Advogados Seccional de São Paulo requerer a admissão da qualidade de amici curiae, a Defensoria afirma que a celebração compulsória do convênio e o consequente impedimento de celebração de outros convênios e mecanismos alternativos lhe retiram a autonomia e gestão estratégica, alega eventual discordância da Defensoria com as regras estabelecidas no convênio, importa não renovação lateral do convênio. E, no final, pede a concessão de medida liminar. O Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados defende a tese de que a Defensoria não logrou demonstrar falta de recursos para investir na sua estruturação, sendo que a exclusividade do convênio prevista na Constituição e na legislação estadual se justifica em razão de ser a OAB um serviço público de oportunidade de um lado defesa da justiça social e de outro representação da advocacia. Também como motivação tal como discorre sobre o dever de obediência dos advogados ao artigo 39 do Código de Ética, que prevê a celebração de convênios para prestação de serviço jurídico com redução de valores estabelecidos na tabela de honorados, o que implicaria captação de clientela. Aduz ser honorados conveniados inferiores ao previsto na tabela, porque, por fim e procedência, o vereador do Estado prestou informação bem preliminarmente descabimento da via da ação de inconstitucionalidade por inadequação e havendo mera violação das regras das normas constitucionais. Do mérito, argumenta que os dispositivos constitucionais invocados não têm o condão de retirar do Estado a possibilidade de garantir na Constituição a prestação de assistência judiciária por outros meios que lhes são permitidos pelo ordenamento. Ressalta que, em razão de ser o Estado mais populoso da Federação, é patente a inviabilidade material para a prestação exclusiva da assistência jurídica. Entidades sem fins lucrativos, todos discriminados aqui, pediram ingresso no efeito da qualidade de amici curiae. Deferir apenas a admissão de amici curiae à Defensoria Pública do Estado, da Associação Nacional dos Defensores e a Ordem dos Advogados da Seção de São Paulo. Determina a aplicação do rito do artigo 10, caput, parágrafo 1º da Lei 9868, a Assembleia Legislativa prestou informações, sentando que o Estado, por princípio federativo, permite a realização de convênio com a OAB, a Advocacia Geral pelo deferimento da medida cautelar e pela procedência da ação. O Procurador ratificou, depois de manifestação OAB, os argumentos deduzidos na petição inicial. Este é o sucinto relatório. O Ministério Público Federal falará a vice-procuradora da República, a doutora Débora Macedo do Prado de Brito Pereira. Senhor Ministro Presidente, relator,
senhoras ministras, senhores ministros, senhoras e senhores aqui presentes, pouco adiantaria um rol extenso de direitos fundamentais previstos na Constituição se não fossem pensados dentro do sistema jurídico instrumentos capazes de realizá-los. Um dos instrumentos fundamentais é exatamente o de acesso à justiça. Chega-se a dizer até que o princípio, chamamos por hora assim, de acesso de todos à justiça é quase que um meta-direito, porque sem a sua existência os outros direitos quedariam sem exercício ou sem possibilidade de serem reclamados judicialmente. Canutilho chega a dizer que o princípio de acesso à justiça é até um subprincípio do Estado de Direito, né? A possibilidade do cidadão obrigar o Estado a, de fato, se submeter às leis. Seja por essa perspectiva, seja pelo caráter de universalidade dos direitos fundamentais, é preciso assegurar também que esses direitos eles possam ser exercitados e reclamados por todas e por todos. Então, é preciso, portanto, que se pense no âmbito de um sistema jurídico também, não só no instrumento, mas no instrumento mais eficaz que possa garantir, inclusive aos hipossuficientes, aqueles que não têm condições de, por si sós, provocarem a jurisdição, de fazê-lo por meio de um órgão, de uma instituição. No sistema brasileiro, foi estruturada a Defensoria Pública com todas as características escritas na Constituição, né? E uma delas, a fundamental, foi exatamente a sua autonomia de gestão. Nesse sentido, e examinando imediatamente já as normas impugnadas, seria dentro dessa compreensão desenvolvida até agora, de certa forma até anódina, digamos assim, a norma que prevê, seja na Constituição do Estado, seja na Lei Orgânica da Defensoria Pública, que prevê a possibilidade, fazer uso dessa expressão por hora, da Defensoria Pública se valer de convênios de um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil em caráter suplementar, né? Eu digo anódina porque exatamente nessa perspectiva de que, devendo ser assegurada a todos a possibilidade de provocar a jurisdição, de ter acesso à justiça, numa possibilidade da Procuradoria, da Defensoria Pública não poder atuar, seria natural que ela pudesse se valer de outros meios que garantissem de fato ao cidadão o exercício desse direito fundamental ou mesmo desse princípio tão fundamental do Estado Democrático de Direito. Ocorre que esse tribunal, essa Corte Constitucional, foi provocada porque uma norma de caráter aparentemente anódino, inofensivo e até, à primeira vista, salutar, ela foi utilizada de uma maneira que provocou o desvirtuamento de todos os propósitos constitucionais no que diz respeito ao acesso à jurisdição por parte dos hipossuficientes. Eu acredito que a doutora Daniela, professor Barroso, farão uso da palavra para relatar o quadro que se instalou no Estado de São Paulo no âmbito da Defensoria Pública. Mas, pelos memoriais que me chegaram às mãos, é possível antecipar alguns episódios que foram ali relatados, como, por exemplo, o comprometimento no ano de 2011 de 70% da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com esse convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso significa que, passados tantos anos após a figura
figura da Defensoria Pública, com todas as suas características na Constituição Federal, nós temos ainda no Estado de São Paulo, no maior estado do país, uma instituição que não conseguiu ainda cumprir o seu projeto constitucional, que ainda está aquém do seu projeto constitucional, porque os recursos que são despendidos com esse convênio inviabilizam a composição plena da instituição, inviabilizam os recursos necessários para integração plena dos seus quadros. Por outro lado, há também notícia que a Ordem dos Advogados do Brasil já fez representações por conta de convênios que são firmados com outras entidades, como, por exemplo, centro acadêmico, como ONGs que atuam na defesa de hipossuficientes, particularmente em tribunal do júri, sob a alegação de que aquelas prescrições, tanto na Constituição do Estado de São Paulo, quanto na Lei Orgânica da Defensoria Pública, garantiriam a essa instituição o monopólio desse convênio, o monopólio da atuação suplementar no exercício da Defensoria Pública. Todo esse quadro, ele está a indicar, primeiro, a necessidade de intervenção de fato da Corte Constitucional para desfazer de alguma maneira neutralizar os efeitos de uma norma que não teria em si essa potencialidade de causar o dano que vem causando. E, por outro lado, pensar se é possível, nesse contexto, uma interpretação conforme. Porque a interpretação conforme à Constituição é um recurso largamente utilizado pelas Cortes Constitucionais de modo a salvar, sempre que possível, uma norma. Né? Então, como dito, em princípio, não existe e não existiria óbice algum a que essa norma fosse acionada quando necessário. Não haveria inconstitucionalidade se fosse garantido, de fato, o seu caráter suplementar, o seu caráter e se a norma não viesse, ao longo desses anos todos, inviabilizando, de fato, a implantação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo. Se também se expurgasse da sua interpretação, da sua compreensão, qualquer possibilidade de sentido que significasse exclusividade da Ordem dos Advogados do Brasil em se firmar convênios, em ser a conveniente, a conveniada, enfim, em ser uma parte desse convênio necessária e afastando com isso outros atores. Enfim, vários seis de forma a salvar a constitucionalidade dessa norma. Seria preciso, portanto, que essa Corte afirmasse essas várias possibilidades de interpretação que expurgassem todas essas outras que vêm sendo feitas ao longo do tempo. No entanto, é preciso garantir que, pelo menos, o efeito simbólico dessa norma, é preciso ver se a interpretação conforme ela terá a potencialidade, a capacidade de afastar o efeito simbólico que essa norma causou ao longo dos tempos. E como toda escritura, evitar que as leituras que se produzam no futuro não gerem os mesmos efeitos perversos que vêm sendo gerados no presente. Então, com essas considerações, o Ministério Público Federal insiste na sua pretensão inicial e pede a procedência da ação. Pela interessada Defensoria Pública do Estado de São Paulo, fala a dona Daniela Solberg de Sembraner, Defensora Pública Geral do Estado. Senhoras ministras, senhores ministros, pelo curto tempo, eu vou pedir licença para saudá-los na pessoa do presidente da Corte, ministro César Peluso, que também é o relator desta ABI, e saúdo também o Ministério Público Federal, autor da ação, na pessoa da doutora Débora Duprá, vice-procuradora-geral da República. Quero
de início já saudar efusivamente a iniciativa do ministro César Peluso de estabelecer uma pauta de julgamento tão positiva como a de hoje, que provoca uma discussão na Corte de tema dos mais relevantes: o acesso integral à justiça, o acesso à justiça pela população pobre, pela população carente. Nesta tarde, o Supremo Tribunal Federal poderá, e assim esperamos, mais uma vez, assentar o desenho constitucional que proclama um Estado republicano, um Estado democrático, cujo pilar é o respeito aos direitos fundamentais, e o exercício destes direitos por todas as pessoas, por todos os cidadãos, e a Defensoria Pública está no centro deste debate, como um importante canal, um veículo em prol da igualdade. O que se discute nesta ação que estamos julgando é, basicamente, o modelo público de prestação de assistência jurídica proclamado pela Constituição Federal e que no Estado de São Paulo não vem sendo cumprido na sua integralidade. O que se tem no Estado hoje é, na verdade, um modelo misto, em que, ao lado de defensores públicos, atuam advogados particulares remunerados pelo Estado em prol da assistência jurídica. Nos pretende aqui, eu quero firmar esse posicionamento, defender o monopólio da assistência jurídica pela Defensoria Pública. E quero efusivamente saudar as boas práticas da advocacia pro bono. Mas quero também deixar assentado que quando este serviço é feito pelo Estado, ele deve ser realizado por aquele órgão constitucionalmente eleito para essa finalidade. Ainda mais quando ele existe e está organizado e estruturado para cumprir essa finalidade, como a Defensoria de São Paulo. Como todos sabem, a mesma lei que instituiu a Defensoria de São Paulo, ela também previu que a instituição não tivesse convênio com a Ordem dos Advogados por sua seção São Paulo. E aquilo que parecia subsidiário, como muito bem ressaltado pela vice-procuradora-geral, aquilo que parecia subsidiário, suplementar, emergencial, acabou consagrando uma verdadeira inversão de valores. O que se tem hoje é que o excepcional virou a regra. O que era para ser provisório se perenizou no tempo. Aliás, gostaria de lembrar o excelente editorial hoje, que muito bem abordou no jornal Folha de São Paulo, na manhã de hoje, exatamente essa questão, de como esta situação se perenizou e era para ser algo temporário. Hoje a Defensoria de São Paulo, acreditem, se vê absolutamente engessada, impossibilitada de crescer, de expandir os seus quadros, de contratar defensores por concurso público para atuar em todas as comarcas, de estruturar os seus órgãos em prol do cidadão carente, porque empenha quase 70% dos seus recursos do orçamento da Defensoria Pública com as despesas com o convênio. E estamos falando, senhores ministros, da ordem de quase 300 milhões de reais por ano. Recursos suficientes para se investir na instituição, se ampliar a instituição e poder atender ao Estado de São Paulo em todas as suas comarcas. Observem que o artigo 234 da Lei Orgânica da Defensoria Pública, aqui impugnado, ele não só determina a celebração do convênio, como obriga, no seu parágrafo 3º, o ressarcimento das despesas que a entidade, a nobre Ordem dos Advogados, tem na prestação de assistência suplementar. E não se alegue, como imagino que irei ouvir da tribuna, que esses recursos são provenientes de um fundo e que não estaria a onerar a instituição. Como todos sabem, a Lei Orgânica da Defensoria Pública prevê no artigo 8º que é recurso da instituição, orçamento da instituição, dentre outros,
Fonte 1, Tesouro do Estado. 2, Fundo de Assistência Judiciária. E para que os ministros compreendam a dimensão disso, o que vem do Tesouro hoje é 10% do orçamento da Defensoria Pública. 90% é proveniente do Fundo de Assistência Judiciária. Daí a exata dimensão do comprometimento desses recursos, que são receita da instituição e que são empenhados em prol do convênio, para pagamento deste convênio. Aliás, eu quero registrar que desde que foi criada a Defensoria Pública, em 2006, a instituição vem apresentando déficit orçamentário. E pela primeira vez, agora em 2011, conseguimos equilibrar essas contas. Mas ano a ano apresentávamos déficit orçamentário. Eu quero registrar também que este convênio, que remonta a mais de 20 anos e celebrado em tempos de silêncio constitucional sobre esse direito fundamental da pessoa pobre, ele cumpriu uma missão, teve uma razão de existir, a missão de prestação de assistência judiciária. Mas a sua perpetuação não deve ser chancelada por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de afronta à Constituição Federal, que prevê um modelo de atuação global, é um modelo de atuação diferenciado. Uma atuação feita por meio de profissionais concursados, profissionais com dedicação exclusiva, cuja atuação não se esgota no plano judicial. É uma atuação global que impõe ao defensor público, por meio da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, a buscar prioritariamente soluções alternativas de conflito visando a pacificação social. Uma atuação em prol da cidadania com ações de educação em direito, e a escola da defensoria, as escolas de defensoria fazem isso. Uma atuação multidisciplinar, e hoje a Defensoria de São Paulo, como tantas outras, tem em seus quadros psicólogos e assistentes sociais para atender ao lado de um defensor público a população carente. De modo que estamos falando de uma atuação ampla, uma atuação global desenhada e pensada pelo Constituinte. Como todos sabemos, acesso à justiça, no seu sentido material, no seu sentido maior, transcende o mero acesso às instâncias formais do Poder Judiciário. E no Estado de São Paulo, a depender do local onde a pessoa pobre mora, eu nem digo reside, porque muitos habitam as ruas, essa pessoa tem direito a acesso ao judiciário ou acesso à justiça. A justiça plena, e eu quero lembrar aqui as lições de Capelletti, para quem o acesso à justiça é o mais básico, o primeiro dos direitos fundamentais, num sistema e num país que pretende não apenas proclamar, mas garantir direitos. Já passa da hora, senhores ministros, de se investir na Defensoria Pública, de se ampliar os serviços da Defensoria Pública em todo o país, de modo a garantir a cada cidadão pobre o pleno acesso à justiça no seu sentido material, de modo a garantir o exercício deste direito fundamental que hoje nem todos podem fruir. O Supremo já teve a oportunidade de se manifestar sobre isso, de assentar o desenho constitucional, e eu lembro aqui a ADI 3700, de relatoria do ministro Carlos Brito, que rechaçou a possibilidade de contratação de advogados particulares para exercerem a função de defensor público. Naquela ação, Sua Excelência, com muita propriedade, como lhe é peculiar, ressaltou que a defensoria é um direito ambivalente, que se situa no plano de convergência, no ponto de convergência entre um direito individual e um direito social, e daí a necessidade de se estruturar, de se investir e de proclamar a importância da instituição em prol da igualdade. Eu queria, por fim, já me encaminhando para o final,
tecer algumas considerações sobre o que a nobre ordem entende, a leitura que faz a entidade sobre o artigo 234 da Lei Orgânica da Defensoria Pública. Sob o prisma da OAB, o artigo 234, para além de obrigar a Defensoria Pública a firmar um convênio, ainda tem a ordem, a leitura de que este convênio deve ser firmado apenas e tão somente com a entidade. É exclusivo da entidade. E por isso, entendendo que detém o monopólio da assistência jurídica suplementar, a ordem vem impugnando diversos convênios celebrados pela Defensoria Pública de São Paulo. Convênios com faculdades, tomo como exemplo convênio celebrado há muitos anos com o Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito lá de São Francisco, a USP, e até mesmo convênios celebrados sem qualquer repasse de recurso, portanto, sem ônus nenhum para o Estado. E também vou tomar como exemplo aqui o convênio celebrado com o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, uma parceria importantíssima, e quero aqui saudar um dos seus representantes, expoentes maior, o ministro José Carlos Dias, que prestigia aqui esta sessão, para dizer que este convênio também vem sendo alvo de ataque da entidade por entender exclusivo e que haveria aí uma exclusividade em prol da assistência suplementar. Parcerias das mais importantes estão sendo questionadas. Com perdão da expressão, ministros, para a ordem que se tem uma figura teratológica de um convênio compulsório, um convênio obrigatório, em franca violação, isso é muito claro, às autonomias funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, que estão no texto constitucional por força da emenda 45, que tiveram por objetivos assegurar maior independência da instituição para que ela pudesse bem servir e cumprir a sua finalidade. Não se pode obrigar a administração pública a firmar um ajuste que não tenha como norte exclusivamente o interesse público e que não tenha como fundamento, como base, os princípios que regem a administração pública. Especial o princípio da moralidade, da efetividade e da economicidade. É muito clara a violação das autonomias da Defensoria Pública, que se vê na contingência de aceitar uma intromissão externa em suas competências, numa posição de absoluta submissão, que é o que hoje acontece. Com todo respeito, esse estado de coisas, ministro, não deve continuar. A Defensoria deve se sujeitar exclusivamente aos interesses públicos e ao interesse da pessoa carente. É por isso que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo pede a precedência da ação para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos aqui questionados, 234 da Lei Orgânica da Defensoria Pública, 109 da Constituição Estadual, lembrando aos ministros que ajustes e convênios continuarão sendo celebrados, porque importantes, enquanto a Defensoria não está estruturada. Mas no plano administrativo, o que não se pode admitir é que a própria lei que estruturou a instituição tenha e não tenha esta previsão. Agradeço a atenção de todos, pedindo a plena procedência da ação. Obrigada. Pela interessada Associação Nacional dos Defensores Públicos, falará o professor Luiz Roberto Baloso. Excelentíssimo senhor presidente, ministro César Peluso, excelentíssimas senhoras ministras, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros,
Eu falo em nome da Associação Nacional dos Defensores Públicos. A questão trazida a julgamento, como já terão Vossas Excelências tido a oportunidade de intuir, é extremamente simples. Quem dera a vida fosse sempre simples assim. Ela é simples do ponto de vista conceitual, a ideia jurídica do que seja um convênio, e ela é simples do ponto de vista normativo. Qual é o modelo constitucional previsto para a Defensoria Pública? Como já foi exposto, está em questão um dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo e um dispositivo da Lei Complementar do Estado de São Paulo. O dispositivo da Lei Complementar prevê a obrigatoriedade da Defensoria Pública firmar convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil. E a Constituição Estadual prevê que este convênio só possa ser celebrado com a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu espero ser capaz de demonstrar a Vossas Excelências, na linha do que já foi dito, que não há lógica jurídica possível capaz de sustentar a existência de um convênio compulsório. E também espero ser capaz de demonstrar que o formato dado à Defensoria Pública e à assistência judiciária pelo Estado de São Paulo hoje viola o desenho institucional estabelecido pela Constituição. Eu não tenho necessidade de me alongar na descrição do quadro fático da Defensoria Pública de São Paulo nos dias de hoje, porque isso foi feito com proficiência e com conhecimento de causa pela doutora Daniela Sembranelli. Porém, antes de explorar a contrariedade jurídico-constitucional desse modelo vigente em São Paulo, eu gostaria de explorar com Vossas Excelências, ainda no âmbito do quadro fático, duas consequências negativas, práticas muito graves do modelo que vigora. A primeira delas é que, tal como está previsto na legislação aqui impugnada, a Ordem dos Advogados de São Paulo tem um monopólio da prestação da assistência judiciária suplementar. O problema aí não está na ordem, pelo contrário, a ordem é ótima, muito menos no seu presidente. O problema está no monopólio. Monopólios são ruins por si, eles são caros, eles são ineficientes e invariavelmente são arrogantes. Basta se verificar o tom com que a Ordem dos Advogados de São Paulo respondeu à ação inicial proposta pelo Procurador-Geral da República. O tom é: as afirmações são levianas, as premissas são falsas, os juízos são equivocados e as motivações são políticas. Essa é a característica dos monopólios, é a arrogância do poder. Quem não pensa como eu, ou é ignorante, ou está mal intencionado. E, portanto, o problema não é a Ordem dos Advogados continuar, é bom que continue. O problema é que ela não tem um monopólio, porque o monopólio é invariavelmente ruim. Em segundo lugar, a obrigatoriedade do convênio com a Ordem dos Advogados de São Paulo pereniza o estado de incompletude da Defensoria Pública, porque, como já foi assinalado, boa parte do orçamento é direcionado à Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, eu reitero que a Ordem cumpre um papel excepcional, mas este monopólio, esta presença maciça da Ordem, que já foi parte da solução, hoje em dia é parte do problema. Passo então, senhores ministros, à parte jurídica, muito breve e objetiva da minha intervenção, para destacar quais são os fundamentos jurídicos que carreiam a irresgatável inconstitucionalidade do modelo que hoje vigora. A primeira tese jurídica é de grande simplicidade. O modelo viola o princípio da separação de poderes, artigo 2º da Constituição Federal, por uma razão muito singela. Este Supremo Tribunal Federal já assentou em inúmeros precedentes que é inconstitucional submeter um convênio celebrado pela administração à autorização legislativa da Assembleia Legislativa. Ora bem, se o Supremo considera que é inconstitucional submeter um convênio à aprovação legislativa, muito mais inconstitucional é a Assembleia Legislativa impor à administração um convênio compulsório.
Portanto, além da contradição em termos de um convênio compulsório, a violação do princípio da separação de poderes, neste caso, se afigura patente. Um convênio é um acordo de vontades entre partes livres e iguais. Se uma das partes é obrigada a firmar o convênio, ela não é nem livre nem igual, ela é subordinada. De modo que, por esse fundamento de extrema singeleza, a arrumação, o arranjo jurídico dado no Estado de São Paulo é, com respeito devido e merecido, inconstitucional. Segunda tese jurídica das três que pretendo sustentar pela inconstitucionalidade do modelo normativo de São Paulo nessa matéria é a violação da autonomia constitucional da Defensoria Pública. Quem acompanhou a tramitação da emenda constitucional número 45 terá verificado, estou certo que o senhor presidente acompanhou e participou disso. A emenda constitucional número 45 tinha como um dos seus pontos centrais conferir autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública dos Estados. Eu acho até que a Defensoria Pública da União, mas essa é uma questão que o Supremo ainda não se manifestou. Portanto, é inequívoca a vontade constitucional de autonomia à Defensoria Pública dos Estados. Ora bem, o arranjo institucional de São Paulo perpetra inúmeras violações desta autonomia. Em primeiro lugar, como já dito, impõe um convênio compulsório. Evidentemente, um convênio compulsório interfere com a autodeterminação administrativa. Em segundo lugar, a lei complementar dá à Ordem dos Advogados de São Paulo um conjunto amplo de atribuições em matéria de assistência judiciária. Ela pode montar postos de atendimento, ela recruta os advogados, ela estabelece os critérios de recrutamento dos advogados, ela paga os advogados, aliás, ela fixa o valor da remuneração dos advogados e a Defensoria entra apenas com o pagamento, que evidentemente compromete a sua autonomia. E, por fim, uma autonomia orçamentária na instituição que tem que destinar 70% da sua verba compulsoriamente a pagar os serviços suplementares prestados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, violação da separação dos poderes, violação da autonomia constitucional da Defensoria Pública e, por fim, na linha do que foi explorado pela eminente vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Duprá, há uma, e essa é a terceira tese jurídica, violação ao direito dos necessitados à assistência jurídica integral e desobediência ao modelo constitucional da Defensoria Pública. A Constituição assegura, no artigo 5º, inciso 74, um direito constitucional à assistência judiciária e, no artigo 134, prevê que este direito será exercido mediante a prestação de serviços pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição que tem princípios institucionais, tem os seus quadros recrutados mediante concurso público, tem os defensores com garantias asseguradas, defensores que não podem advogar. Portanto, a qualidade da representação dos assistidos na assistência judiciária, evidentemente, faz parte desse direito fundamental. Não há nenhum problema na prestação privada de assistência judiciária, mas a Defensoria Pública tem que estar estruturada. E eu me interessei em saber, para verificar que em São Paulo, mensalmente, existem 200 representações feitas por juízes ou pelas partes contra a deficiência na atuação de advogados dativos. E, em muitos casos, os juízes de direito declararam os réus defendidos por advogados dativos indefesos. E não há nenhum precedente em que isso tenha acontecido quando a representação do hipossuficiente tenha sido feita por um defensor público. De modo que faz parte do direito fundamental das pessoas carentes serem defendidas por profissionais que tenham sido recrutados de acordo com os parâmetros constitucionais. A doutora Débora Duprá mencionou a ideia da interpretação conforme do artigo 109 da Constituição do Estado, e se ele for interpretado para dizer que o convênio não é obrigatório, mas facultativo, que, portanto, a Defensoria Pública celebrá-lo-á ou não, se assim lhe aprover, até parece que está bem esta solução da interpretação conforme,
embora pareça um truísmo o corpo permanente da Constituição precisar dizer alguma coisa desse gênero. E aqui eu concluo, senhor presidente, senhores ministros, não há verdadeiramente, nós todos partilhamos essa convicção, hierarquia entre as carreiras jurídicas. Juízes, membros do Ministério Público, advogados privados, defensores públicos, advogados das pessoas jurídicas de direito público, nós todos fazemos parte de um mesmo universo, de um sistema que é a prestação jurisdicional. Não há hierarquia, mas evidentemente há identidades próprias, cada um tem o seu papel. Os senhores ministros, a ninguém ocorreria designar um juiz ad hoc, a Ordem dos Advogados designar um juiz ad hoc para resolver um litígio. Ninguém imaginaria a Ordem dos Advogados designar um procurador do Estado ad hoc para defender a fazenda pública em um caso concreto. Então, por que razão uma defensoria pública deveria ser diferente? De modo que o que está em jogo aqui, verdadeiramente, é saber se a defensoria pública é uma instituição menor, se os defensores públicos desempenham um papel menor do que os dos outros profissionais. E eu responderia, definitivamente não. Ou talvez a pergunta que se devesse fazer é se os interesses que a defensoria pública defende, se os interesses dos pobres, se eles valem menos. Eu acho que não, e estou certo que os senhores compartilham desse entendimento. Então, se assim é, a ação deve ser acolhida e o pedido julgado procedente. Muito obrigado. É interessante, essa segunda de São Paulo, dos advogados do Brasil, falou o doutor Oswaldo Pinheiro Júnior. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhoras ministras, eminentes ministros dessa Igreja Corte, senhora procuradora, vice-procurador-geral da República, eminentes advogados, defensora pública-geral, professor Barroso. Em primeiro lugar, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, vem à tribuna para tentar desmistificar uma ideia que a princípio foi colocada nesses autos, que demonstram uma suposta zona de conflito entre a OAB São Paulo e a Defensoria Pública. E se faz essa primeira colocação porque subentende-se que há uma queda de braço entre a seccional paulista e a Defensoria Pública, o que na verdade não existe. É tradição da Ordem dos Advogados do Brasil, aliás, é previsão, uma competência institucional sua, a defesa da Constituição e o aperfeiçoamento das instituições jurídicas. E, efetivamente, é nesse aspecto que a OAB São Paulo tem tentado lutar durante esses anos todos, e, inclusive, apoiou, em 2006, a criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e vem, em várias oportunidades, se manifestando, não só através das suas seccionais, como também no âmbito do Conselho Federal, pelo fortalecimento da Defensoria Pública. E esse fortalecimento advém do reconhecimento da Ordem dos Advogados do papel primordial da Defensoria Pública, conforme a moldura que lhe deu a Constituição Federal. Só que é preciso lembrar aqui que esse fortalecimento já ocorreu, inclusive, de forma material nessa Suprema Corte, no âmbito da ação direta 3700, ajuizada pelo Conselho Federal, em que Sua Excelência o Ministro Carlos Brito, relator, onde se impugnava a contratação temporária de defensores públicos. Essa ação foi ajuizada pela OAB exatamente dentro do escopo do seu reconhecimento pela importância da Defensoria Pública na prestação jurisdicional. E aí é preciso, de certo modo, descortinar a discussão que está por trás desse processo. Na verdade, não existe uma queda de braço entre a Defensoria Pública e a OAB Seccional de São Paulo, ou mesmo há uma ingerência da seccional no âmbito da Defensoria Pública de forma a reduzir ou mitigar a sua autonomia administrativa. Isso não acontece de fato.
com todo respeito à posição da ilustre defensora pública geral, o que existe na prática nesse processo é a utilização desse instrumento da ação direta para pressionar o governo do Estado de São Paulo para investir e definir uma política pública de investimento na defensoria pública e de fortalecimento do acesso do cidadão carente, do cidadão necessitado. Lamentavelmente, esse é o viés que está por trás dessa discussão. E o que está em jogo é a utilização da ação direta como um instrumento de poder político institucional da Defensoria Pública para sua reestruturação e necessidade de fortalecimento de suas atividades. O convênio, conforme a Constituição Estadual e a lei complementar impugnada, ele prevê exatamente as normas em que se deve operacionalizar essa relação, essa parceria. A Ordem dos Advogados, o Serviço Público Independente, sempre se pautou pelo fortalecimento das instituições democráticas e entende que a Defensoria Pública tem uma importância gigantesca dentro desse aspecto. Mas o convênio, especificamente, foi estabelecido dentro da competência concorrente que o Estado de São Paulo tem, definida pelo artigo 24, inciso 13 da Constituição Federal, onde prevê expressamente a competência concorrente da União dos Estados do Distrito Federal para legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública. E com base nesse dispositivo, atrelado também ao artigo 25, parágrafo 1º, dentro do princípio federativo, e aí com todo respeito, não há violação à separação dos poderes, o que há é o Estado de São Paulo exercendo a sua autonomia federativa e ampliando o serviço de atendimento ao cidadão carente e necessitado. É verdade que a Defensoria Pública constitucionalmente está vocacionada para esse atendimento aos necessitados, às pessoas hipossuficientes. O que acontece é que, lamentavelmente, existe uma política pública de implantação e de fortalecimento das defensorias públicas. E hoje nós temos estados que ainda não existe defensoria pública institucionalmente estruturada, né? E esses estados, como inicialmente em São Paulo, sempre se valeu do apoio da Ordem dos Advogados do Brasil para o atendimento desses necessitados. E aí entra-se nessa pequena premissa de que, de fato, o convênio não procura, de certo modo, mitigar, reduzir a autonomia administrativa. O que o Estado de São Paulo fez foi ampliar as possibilidades de acesso do cidadão, do hipossuficiente, ao acesso à jurisdição. E o acesso à jurisdição, todos sabemos, é cesta básica de cidadania. Cada cidadão tem o direito individual de acesso e o direito fundamental de assistência jurídica integral e gratuita. Se ela não pode ser feita pelo Estado, porque o Estado não detém um órgão efetivamente estruturado e com capacidade de atender a demanda dos necessitados, ela pode ser feita por meio de convênio. A Lei Complementar 64, que estrutura, melhor dizendo, a Lei Complementar 80, que estabelece normas gerais de defensoria pública da União, já prevê no seu artigo 14 essa possibilidade de convênio. E o Estado de São Paulo, ao instituir no artigo 109, pela Constituição Estadual e na Lei Complementar impugnada, também visou essa prerrogativa, ampliar os mecanismos de acesso do cidadão necessitado à orientação jurídica e à cesta básica, digamos assim, de cidadania, que é o acesso à jurisdição. E essa ampliação, na verdade, ela não significa retirar a autonomia da Defensoria Pública. Ela significa materializar o princípio federativo, em que o Estado tem a sua autonomia para ampliar as possibilidades de acesso ao cidadão à jurisdição. Seus ministros, com todo respeito ao fundamento que foi colocado pela ilustre Defensora Pública Geral, a lei complementar impugnada prevê lá no seu artigo 8º que constitui receita orçamentária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo as receitas provenientes do Fundo de Assistência Judiciária, que é um fundo formado com recursos advindo do parte do valor das custas e despesas cartorárias.
Só que em momento algum, embora o número colocado pela ilustre defensora geral seja expressivo, 270 milhões, quase 300 milhões de reais são vertidos para pagamento das despesas desse convênio, e em nenhum momento foi colocado nesses autos qual a representatividade desse fundo. Se falou muito que 10% do orçamento da Defensoria advém de recursos do Tesouro e 90% advém desse fundo. Mas qual é efetivamente a relação que impede a Defensoria Pública de ampliar seus serviços, de reestruturar suas carreiras, de contar com a celebração de formalizar concursos públicos, contratar novos defensores, apoio administrativo para ampliar esse acesso? Nos autos há uma informação de que existem 400 defensores públicos no estado de São Paulo, né? E hoje a seccional paulista, por intermédio deste convênio, coloca à disposição para a operacionalização desse convênio 313 postos de atendimento e 48 mil advogados inscritos. Volto ao aspecto financeiro. Fala-se muito na expressividade de quase 300 milhões vertidos ao pagamento desse convênio. Mas é preciso deixar claro, o advogado que atua nesses processos, que foi cadastrado no âmbito da seccional paulista e que foi vinculado à atuação do necessitado, recebe R$500. Uma parte, 30%, geralmente pago na ocasião da prolação de sentença e o restante o trânsito em julgado. E diga-se de passagem, esse advogado que está lá no interior, que está lá na ponta executando esse serviço, não tem ressarcimento de despesas com gasolina, despesas com papel e tinta do seu escritório. Não tem nenhuma despesa. Então, está praticando a advocacia pro bono. E vem-se aos autos alegar que esses valores inviabilizam a Defensoria Pública de se reestruturar e de ampliar os acessos. Com todo respeito, se estamos a falar de uma ausência, e é notório isso, de política pública, de investimento e reestruturação das carreiras de Defensoria Pública para ampliar o acesso à jurisdição, nós não estamos falando de constitucionalidade. Nós estamos falando de gestão, de definição de políticas públicas. E também não veio aos autos uma definição de que a Defensoria Pública, existe até um estudo, de que a Defensoria Pública, com 1.600 defensores públicos, seria capaz de suportar toda a demanda existente no estado de São Paulo. Todos sabemos, é o estado mais populoso do país, mas não existem elementos específicos, objetivamente considerados, que coloquem a questão nesses aspectos. Hoje a seccional conta com 48 mil advogados à disposição para a prestação desse serviço no âmbito da operacionalização deste convênio. E o professor Barroso teve cuidado de fazer a pesquisa dos 200 casos que ele mencionou da tribuna, mas é preciso colocar que são 200 casos no universo de 1 milhão de atendimentos. Em termos percentuais, é preciso verificar aqui. E esses casos estão sendo devidamente apurados e processados sob o aspecto ético-disciplinar, inclusive por inépcia do exercício profissional, no âmbito da seccional paulista. São 200 casos no âmbito de 1 milhão de atendimentos. Frise-se bem essa questão. E aí, a capilaridade que a OAB São Paulo tem junto com as suas subseções em todo o populoso estado paulista, demonstra a necessidade de suplementação desse serviço. Mas, lamentavelmente, volto a dizer, não existe uma evidência colocada nesses autos de que o pagamento dessas despesas, é esse advogado que está lá na ponta e ganha R$500 para acompanhar um processo, o pagamento dessas despesas inviabiliza o investimento, a estruturação da entidade. Isso não está colocado nos autos. A Defensoria Pública não trouxe nenhum elemento especificamente quanto a isso, com todo o respeito e a brilhante colocação que fez aqui na tribuna. E aí é preciso colocar, ela continua com a sua autonomia administrativa, elege o seu defensor geral, os seus cargos, todos são colocados, e a OAB não tem nenhuma ingerência nesse aspecto. O que a OAB luta é pela valorização da advocacia e pelo aviltamento, contra o aviltamento dos honorários advocatícios.
e diga-se de passagem, R$500 para acompanhar um processo da primeira à segunda instância, sem direito a ressarcimento de despesa, com deslocamento, tinta, papel, que são todas as despesas que cada advogado tem em seus respectivos escritórios, com todo respeito, não se mostra irrazoável. E quando a seccional vem e entra no processo negocial para reajustamento da tabela de honorários, ela está fazendo isso, defendendo o advogado que está lá na ponta e que, de certo modo, no interior, devido à deficitária instrumentalização e estruturação da Defensoria Pública, é quem atende esse cidadão carente, esse cidadão hipossuficiente. E ainda que se diga que essa defesa é uma defesa eminentemente corporativa, com todo respeito, R$500 para acompanhamento de uma ação judicial é muito pouco. Não tem a mínima condição de indenizar os custos que o advogado tem com papel e tinta no seu escritório. Sabemos que o processo virtual hoje é uma realidade. Os tribunais superiores, nos grandes tribunais, lá na primeira instância, as coisas não funcionam assim. Continua o papel, a tinta funcionando da mesma forma. E o advogado não tem despesa. Imprime, gasta papel, deslocamento por fora, etc. E, às vezes, distâncias interessantes, considerando que no estado de São Paulo existem varas distritais e isso redunda um distanciamento maior, um acompanhamento, uma despesa maior. Então, o que é para ser colocado nesse processo é exatamente essa questão. Se estamos a falar de falta de investimento da Defensoria Pública, de um déficit público de investimento de aplicação, o discurso não é de constitucionalidade. Este tribunal, com todo respeito, não é o foro competente. Se a Defensoria Pública tem todos a prerrogativa de lutar pela melhoria, pelo aperfeiçoamento, e tem a certeza que contará com a participação da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados nunca se recusou em aperfeiçoar, em contribuir no aperfeiçoamento das instituições jurídicas e do Estado Democrático de Direito. E, para tanto, apoiará as medidas para fortalecer a Defensoria. E o que se pede, portanto, eminente presidente, já concluindo, é uma leitura sistêmica do artigo 24, inciso 13, que define a competência concorrente para o Estado membro legislar, do artigo 25, parágrafo 1º, que em muitos casos é bem utilizado pelo aspecto da simetria, mas nesse caso, ao invés de violar a separação dos poderes, ela preserva o respeito ao princípio federativo. E, por fim, não há, ao nosso ver, inconstitucionalidade, pelo que pede, então, a improcedência do pedido. Muito obrigado pela atenção. Senhores ministros, manifesto a preliminar de inadequação dos fundamentos do pedido, suscitada pela Ordem dos Advogados de Santo São Paulo e pelo governador do Estado. A meu juízo está claro e bem fundamentado o objeto desta ação direta, qual corresponde ao disposto na parte final do artigo 109 da Constituição do Estado de São Paulo, que traz no significado normativo regra que lhe repugna a Defensoria Pública. Determina então regra que, em caso de temporária necessidade de ampliação de seu ministério para a prestação de assistência jurídica integral, o que, diga-se, como situação perene é constitucionalmente inconcebível, é obrigatório firmar convênio exclusivo com a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Em outras palavras, trata-se então de saber se tal previsão de autêntico convênio compulsório agride ou não a autonomia funcional, administrativa e financeira prevista nas defensorias estaduais, pelo artigo 134, parágrafo 2º da Constituição, onde configurar-se típica situação teórica de controle de constitucionalidade. Não é caso, pois, de inépcia da inicial, nem da chamada ofensa indireta, até pela óbvia razão de que eventual castração da eficácia do 234 da lei complementar se dará por arrastamento ou consequência lógico-jurídica. Há, todavia, uma preliminar de relevo, que é da admissibilidade de cognição de norma anterior à carta vigente em sede de controle concentrado. É que, introduzida a nova ordem constitucional, se produz de imediato, no que interessa, como se sabe, dois fenômenos jurídicos normativos. O primeiro positivo, denominado recepção,
que incorpora as normas anteriores compatíveis ao novo ordenamento, e outro, negativo, que dito revogação ou perda do fundamento de validez consigam tornar inoperantes as que lhe sejam desconformes. É a respeito imperturbada a postura desta Corte acerca da impossibilidade de controle concentrado de constitucionalidade de normas anteriores à Constituição ou, em hipótese análoga à dos autos, de igual inadmissibilidade de controle de dispositivos cuja alegada afronta a texto constitucional se delineie perante emenda constitucional ulterior. Nesse sentido, tendo por lide a ADI número 2, o Tribunal assentou a tese de prejuízo de todo pedido de controle de constitucionalidade e de normas subalternas à vista de regras constitucionais posteriores, quando tenha sobrevindo inovação substancial do parâmetro constitucional, pois aí o eventual conflito se resolve na província da revogação ou da perda de fundamento de validade normativa, não na de inconstitucionalidade superveniente. Aqui eu cito desde a de número 7, 9, 74, 75, etc., mais de 15 ADs. A questão que se propõe nesta causa é da constitucionalidade da parte final do artigo 109 da Constituição do Estado de São Paulo, que data de 1989, em face do disposto no artigo 134, parágrafo 2º da Constituição, o qual, elegido em princípio constitucional com a emenda 45 de 2004, estabeleceu a autonomia funcional, administrativa e financeira das defensorias públicas estaduais. A hipótese seria, pois, em princípio, de extinção anômala do processo de resolução de inmérito, por não existir objeto cognoscível em ação direta de inconstitucionalidade, o aliás eu já reconheci, com o aplauso da Corte, na ADI 3.648, onde citei várias outras decisões desta Corte. A via própria, em teoria, para situações como esta, é o da arguição de descumprimento de preceito fundamental, criada, dentre outros propósitos, para responder à necessidade de controle da eficácia de direito pré-constitucional, de controvérsia constitucional sobre normas revogadas, de direito municipal, etc., mostrando no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9882. Daí a necessidade de se indagar se é dado ou não, em nome da instrumentalidade, da economia e da celeridade processuais, bem como da certeza jurídica, conhecer desta demanda de inconstitucionalidade como a DPF. Estou que não há obstáculo intransponível para admitir a fungibilidade entre ambas ações, desde que, inviável a primeira, como é aqui, convivam todos os requisitos da segunda, em particular, à luz das partes espécies do artigo 1º, parágrafo 1 da Lei 9882, quais seja, primeiro, evitar lesão ao preceito fundamental resultante de ato do poder público. Segundo, reparar lesão ao preceito fundamental resultante de ato do poder público. E terceiro, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então, o que esta Corte já reconheceu na DI 4.180, da qual eu também fui relator. É mister, assim, para a estima desses requisitos, verificar se a causa versa sobre preceito fundamental e ainda se não existe dano ou risco de dano em razão de ato do poder público ou se é relevante o fundamento da controvérsia constitucional esboçada. A Constituição da República é peremptória ao estatuir no artigo 5º, inciso 74, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E não menos ou é ao proclamar no 134 caput que a Defensoria Pública é instituição essencial à jurisdição, ele competindo prover, em todos os graus, a orientação e a defesa dos necessitados nos termos daquela outra norma constitucional. Ora, deste ponto de vista, tem por evidente que norma inferior, limitadora da autonomia de Defensoria Pública Estadual, descumpre o comando emergente da conjugação dessas duas regras constitucionais, o artigo 574 e o 134-K, e cuja natureza de preceito fundamental lhe vem do sentido manifesto de garantir direito básico da cidadania, que é o de acesso efetivo ao judiciário em todas as suas dimensões. E aparece muito do outro sim, está presente aqui também a função subsidiária da DPF,
uma vez que no julgamento da DPF 33, relatado pelo ministro João Mário Mendes, essa Corte já advertiu textualmente que deve predominar no enfoque objetivo o de proteção da ordem constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade, na existência de outro meio eficaz de sanar a lesão contida no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9882, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global. Nesse sentido, se considera o caráter enfaticamente objetivo do Instituto, que resulta inclusive da legitimação ativa, meio eficaz de sanar a sanção parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevando de forma ampla, geral e imediata. Digo, não cabendo, no caso, ação direta de inconstitucionalidade, nem outro remédio processual objetivo capaz de solver com as eficácias do controle concentrado a relevante controvérsia constitucional já retratada, legitima-se, a meu sentir, o uso da DPF, que a forciore não é excluída pela mera disponibilidade de processos e recursos de feitio e alcance meramente subjetivo. Eu estou conhecendo a ação como a DPF. A primeira indagação de mérito é se a previsão de convênio, objeto do artigo 109 da Constituição de São Paulo, e do 234 da Lei Complementar 988, imposto à Defensoria Pública, vulnera ou compromete a autonomia funcional e administrativa que lhe foi constitucionalmente atribuída, com eficácia plena e aplicável imediata pela Constituição da República, nesta Corte já reconheceu na ADI 3.569, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence. Ninguém tem dúvida de que a emenda 45 conferiu essa relevantíssima garantia institucional às defensorias públicas estaduais, não por excesso nem acaso, senão para que, a salvo de ingerências ou injunções político-administrativas do Poder Executivo ou de outras esferas, possam exercer em plenitude o nobre ofício de assistência jurídica gratuita ao que não dispõe de meios econômicos para a contratação de advogado, tornando-os com isso, em especial, sujeitos ativos do direito fundamental de acesso à justiça. Eu peço excusa aos senhores ministros para dizer que o conceito de autonomia equivale à ideia de autoadministração, a qual implica um poder de escolha guiado pelo interesse público entre as alternativas juridicamente reconhecidas a certo órgão. Uma síntese, é autônomo o órgão que se rege e atua mediante decisões próprias nos limites de suas competências legais, sem imposições nem restrições de ordem heterônoma. Daí se tira, sem grande esforço, que a autonomia outorgada no artigo 134, parágrafo 2º da Constituição da República, como meio ou instrumento necessário para o correto e frutuoso desempenho das atribuições institucionais, pressupõe, no âmbito dessas atribuições, correspondente liberdade de atuação funcional e administrativa, cuja limitação ou desnaturamento por norma subalterna tipifica a situação de clara inconstitucionalidade. Ora, parece-me óbvio que tal autonomia não pode deixar de, na sua expressão ou denotação primária, abranger o poder jurídico de emitir livremente declarações vinculantes de vontade, seja na celebração de contratos, onde há composição de interesses antagônicos dos contraentes, como na estipulação de convênios, onde há convergência ou comunhão de interesses dos estipulantes. Na espécie, a previsão constante do 234 da Lei Complementar impõe de maneira inequívoca, obrigatoriedade da Defensoria Pública conveniar-se em termos de exclusividade com a Ordem dos Advogados, Seção de São Paulo, o que, independentemente da qualidade ou do tempo de serviços prestados, deturpa e descaracteriza tanto o conceito dogmático de convênio quanto a noção de autonomia funcional administrativa constitucionalmente positivada, configurando uma clara violação do preceito fundamental em que se encerra a garantia. Se não há espaço para juízo livre sobre a escolha dos copartícipes dos convênios, segundo uma estima própria da conveniência e dos critérios que, à só luz do interesse público, devem governar o desempenho da sua autofunção institucional,
inviabilizando ainda a autogestão administrativa da Defensoria, mediante simultâneo comprometimento orçamentário, oriundo de inconcebível obrigatoriedade do convênio, não vejo como nem por onde negar a ofensa direta ao preceito fundamental que supõe íntegra autonomia. É absolutamente irrelevante no contexto que recursos destinados ao pagamento do convênio advêm, em parte, de verbas de outras fontes que não a Defensoria como sustenta a Ordem dos Advogados de São Paulo. E não é, pela razão breve, mas decisiva, de que específica imposição normativa de convênio, entre aspas, a obrigatoriedade legal de conveniar-se apenas com a Ordem dos Advogados de Seção de São Paulo corrói, como diria o ministro Marco Aurélio, a mais não poder, a autonomia constitucional assegurada à Defensoria Pública. Não é o menor interesse à causa a alegação de que o artigo 39 do Código de Ética Profissional dos Advogados determina que celebração de convênio para prestação de serviços jurídicos, com redução dos valores taxados na tabela de honorários, implica a captação de clientela, de modo que qualquer entidade ou profissional que acordasse com a Defensoria honorários inferiores estaria faltando à ética e destaque, sujeito às respectivas penalidades. É que, se desenhasse conflito entre o preceito constitucional fundamental e alguma norma da Lei 8.906 do Estatuto da Advocacia, a consequência inexorável seria uma só, a de que essa, a norma da lei, por estar fora do ordenamento, não prevaleceria. Seria uma fraqueza de espírito me lembrar que nenhuma norma subalterna paralisa a eficácia do preceito constitucional. De todo modo, não custa advertir que nem sequer, do meu ponto de vista, se alinhava na hipótese de captação de clientela. Cliente, no quadro, é a Defensoria mesma, que, quando impossibilitada de cumprir o Ministério de Assistência Jurídica, e tão somente nesta hipótese, arcará com os honorários de outro profissional. E enveredar por caminho diverso, levaria a admitir que desse a Defensoria, a não cumprir por si o seu dever primário, preferir contratar advogados cuja remuneração e custo seja menor. Garantindo-se no raio da autonomia constitucional, conveniar-se livremente com entidades autorizadas a prestar serviços jurídicos, estará antes a Defensoria habilitada a expandir sua atuação e a alcançar, enfim, todo o território paulista, coisa que, infelizmente, está longe de realizar-se. Abre-se ainda que a designação dos advogados respeita em si os princípios da transparência e da impessoalidade, e sendo a advocacia atividade profissional regulamentada, só praticada por advogados ou sociedades de advogados, não haveria possibilidade de outras pessoas jurídicas oferecerem serviços jurídicos. Está certo. Mas nada disso tem a ver com a causa. A nenhum ente público, seja a Defensoria, seja o Ministério Público, seja o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, é lícito contratar a revelia dos princípios constitucionais da administração em melhor do 37 da Constituição Federal. Além disso, nem de longe se pretende possa a Defensoria indicar pessoas sem capacidade postulatória. É fora de dúvida que somente a advogados regularmente inscritos será permitido atuar nos convênios, e pois, sob a mesma condição aplicável a todos, conveniados ou particulares, os quais já são zelosamente fiscalizados pela autarquia. A mero título da observação, sublinho que o sistema de credenciamento ou pré-qualificação de profissionais preconizado pela Defensoria Pública, suposto exceção à regra geral da licitação, é, uma vez reverenciados todos os demais princípios constitucionais que regem a administração pública, aceito na gestão pública e até recomendado pelo Tribunal de Contas da União, como eu cito aqui. Não vejo, pois, impossibilidade alguma de alternativas à Defensoria Pública. Tampouco convence o argumento de que o convênio impositivo exclusivo seria a forma subsidiária de o Estado prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados. O parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Complementar 9899 autoriza esse fim convênio com entidade pública que desempenha as funções da Defensoria quando esta ainda não exista na unidade da Federação. E velhíssima jurisprudência dessa Suprema Corte já definiu que tal função é exclusiva da Defensoria, onde ser admissível o exercício por outro órgão, somente onde essa não tenha sido ainda criada,
Cito aqui o RE 135-328, relatado pelo ministro Marco Aurélio. É dever constitucional do Estado oferecer assistência jurídica gratuita ao que não dispõem de meios para a contratação de advogado, tendo sido a Defensoria Pública eleita pela Magna Carta como o único órgão estatal predestinado ao exercício ordinário dessa competência. Daí, qualquer política pública que desvie pessoas ou verbas para outra entidade, ou mesmo objetivo, em prejuízo da Defensoria, insulta a Constituição da República. Não pode o Estado de São Paulo, sob o palio de convênios firmados para responder a situações temporárias, furtar-se ao dever jurídico constitucional de institucionalização plena e de respeito absoluto à autonomia da Defensoria Pública. Em suma, a meu ver, é inconstitucional o artigo 234 da Lei Complementar 9888. Em relação ao artigo 109 da Constituição Estadual, é, no entanto, possível mantê-lo na ordem jurídica desde que interpretado conforme a Constituição. Para compatibilizar o sentido normativo emergente com o preceito fundamental da Constituição da República, deve entender-se que seu texto enuncia apenas mera autorização ou possibilidade de celebração de convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil e Seção de São Paulo, sem cunho de necessidade nem de exclusividade, de modo a ficar garantida à Defensoria Pública, em rigorosa consonância com sua autonomia administrativa, funcional e financeira, a livre definição dos seus eventuais parceiros e dos critérios administrativos funcionais de atuação. Observe, por fim, mais uma vez, que regra primordial para a prestação de serviços jurídicos para a administração pública, enquanto a atividade estatal permanente é a do concurso público, constituindo situação excepcional e temporária a hipótese de prestação de assistência jurídica à população carente por profissionais outros que não defensores públicos estaduais concursados, seja mediante convênio com a OAB, seja mediante alternativas legítimas. Por todo exposto, eu estou julgando parcialmente procedente à ADPF, como conheço desta ação de inconstitucionalidade, para, em primeiro lugar, declarar a ilegitimidade ou não recepção do artigo 234 e seus parágrafos da Lei Complementar Estadual número 988, de 9 de janeiro de 2006, e declarar constitucional o artigo 109 da Constituição de São Paulo, desde que interpretado conforme a Constituição, no sentido de apenas autorizar, sem obrigatoriedade nem exclusividade, a Defensoria a celebrar, a seu critério, convênio com a Ordem dos Advogados de São Paulo. É como voto.